Olá, meus amigos, meu nome é Arthur Forte e nesta videoaula a gente vai conversar sobre os riscos da anestesia geral em pacientes com necessidades especiais. Se vocês estão gostando dessas videoaulas, peço que curtam os vídeos, deixem o seu comentário, que com certeza vai nos estimular a continuar com esse trabalho. Esse trabalho foi publicado em 2009 no periódico Special Care pelo autor Zacarias Messier. Eu fiz um resuminho para vocês e eu vou apresentar agora. Vamos lá. Logo na introdução, o autor traz que a anestesia geral para tratamento odontológico tem sido um procedimento muito seguro ao longo dos anos. Isso é um fato muito importante a ser destacado, porque existe um tabu muito grande quanto ao procedimento de anestesia geral. Então, nós dentistas, quando a gente indica a realização de algum procedimento odontológico sob anestesia geral, sempre existe um tabu muito grande, principalmente pelos familiares do paciente. Às vezes existe um medo dos familiares, um medo do próprio paciente, quando ele é consciente, orientado, a se submeter a esse tipo de procedimento. Então, é muito importante que a gente já nessa consulta, em que há a informação de que o procedimento vai ser sob anestesia geral, que a gente tente tranquilizar o paciente, já que é um procedimento muito seguro. Claro que envolve riscos, e é o que a gente vai discutir hoje nessa apresentação, mas esses riscos principalmente existem quando alguns passos não são respeitados, principalmente no pré-operatório desse paciente, ou quando o paciente realmente é um paciente que necessita de mais cuidados, principalmente quando se trata de pacientes com necessidades especiais. Há uma grande discrepância entre os estudos científicos quanto à taxa de mortalidade, a taxa de óbitos em pacientes que se submetem a esses procedimentos anestésicos. Tendo alguns trabalhos reportados grande risco geral de morte por anestesia geral, independentemente do procedimento realizado, em cerca de entre 250 mil procedimentos anestésicos, e outros colocaram esse número em uma proporção mais alta, de até um óbito por 40 mil procedimentos anestésicos. Como esses estudos são bem gerais, lógico que o perfil de paciente que se submete a esse procedimento anestésico, ele é muito importante. Então, estudos que consideram serviços ou procedimentos anestésicos em pacientes de maior risco para procedimentos anestésicos, se tem uma taxa de óbito maior em comparação com outros estudos. Ao lidar com a população de pacientes com necessidades especiais, que é a população que mais a gente trabalha, o quadro ele pode variar, pois um grande número desses pacientes apresenta uma ou mais das seguintes considerações: idade avançada, e aí quem faz atendimento domiciliar, quem faz home care, é muito comum atender pacientes já acima de 60, 65, 70 anos, pacientes com doenças sistêmicas instáveis, subjacentes, também é muito comum para quem faz atendimento domiciliar, home care, que atende pacientes com idades mais avançadas, limitações físicas que afetam a função fisiológica, síndromes específicas com anormalidades fisiológicas ou anatômicas. Para quem é especialista em pacientes com necessidades especiais, é muito frequente atender esses pacientes com essas limitações. Pacientes pediátricos com doença congênita ou limitações físicas subjacentes, doença mental ou comprometimento cognitivo e outras condições médicas complexas. Então, aqui são algumas situações que podem estar envolvidas na nossa rotina, na rotina de quem trabalha com odontologia hospitalar e odontologia para pacientes com necessidades especiais. O trabalho ele se divide dependendo do público, então ele traz algumas considerações sobre o risco de anestesia em pacientes geriátricos, em pacientes pediátricos, em pacientes com necessidades especiais, e a gente vai tentar abordar cada um desse perfil de paciente. Considerações sobre anestesia em geriatria. Dodds, em 1999, explicou os fatores de risco associados à velhice, descrevendo 2 grupos etários, então idosos acima de 75 anos e os extremamente idosos, que seriam a população aí acima de 85 anos. Ele enfatizou que a deterioração da reserva fisiológica e funcional que ajudaria o paciente em um procedimento como esse
a tolerar os efeitos adversos sob anestesia geral está reduzida nessa população mais idosa. Então, para quem faz home care, para quem faz atendimento domiciliar, e a gente sabe que alguns desses procedimentos realmente não conseguem se realizar em domicílio e precisa indicação, tanto pelo procedimento quanto pela situação do paciente a nível hospitalar, deve-se considerar que essa reserva funcional de um paciente de acima de 70 anos, 75 anos, é uma reserva menor para encarar esses efeitos adversos de uma anestesia geral. Muller, em 1998, eles avaliaram, né, e os colaboradores, 1.218 idosos acima de 60 anos, e relataram disfunção cognitiva pós-operatória em 266 pacientes, 21% da amostra, uma semana após a cirurgia, e em 94 pacientes, 3 meses após a cirurgia. Os principais fatores etiológicos foram hipoxemia e hipotensão, com a duração da cirurgia e o aumento da idade diretamente associado ao risco dessa perda cognitiva após o procedimento anestésico. Esse assunto seria ainda mais complicado com a presença de doença sistêmica avançada subjacente. Isso é muito importante, porque ao indicar um procedimento sob anestesia geral em um paciente que já tem algum déficit cognitivo, por exemplo, o Alzheimer, é importante saber dessa possível complicação e também tentar conversar com os familiares e com o próprio paciente, se for um paciente no início ali do desenvolvimento do Alzheimer, que essa condição pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer após o procedimento anestésico. Até é importante, né, que o anestesista ele lance mão de diversos recursos para tentar diminuir essa complicação. Então, existem algumas ferramentas de monitoração do paciente, né, catéteres que são inseridos de leitura diretamente na cabeça do paciente para tentar usar a dose do procedimento anestésico ali mais adequada possível e não aprofundar muito a anestesia, que aí pode trazer mais complicações, inclusive a perda cognitiva desses pacientes que já têm essa perda cognitiva ou têm alguma suscetibilidade. Blum, em 2006, compararam a segurança da anestesia geral versus anestesia regional em vários procedimentos cirúrgicos, incluindo cirurgia de fratura de quadril, endarterectomia de carótida e cirurgia ortopédica ambulatorial. A disfunção cognitiva pós-operatória em idosos foi mencionada também por esse estudo como um dos riscos de anestesia geral, e a gente tem que considerar esse risco em pacientes idosos e pacientes que já têm alguma perda cognitiva ou algum déficit cognitivo. Embora Guess em 2000, assim como Lehmann em 1999, tenham tentado delinear um protocolo seguro para anestesia geral em pacientes geriátricos, né, que se submetem a procedimentos odontológicos, existem muitas variáveis complexas nessa população que tornam cada caso único. Então, muito importante que ao indicar um procedimento com anestesia geral em um paciente idoso, não é que se não pode indicar esse tipo de procedimento, na verdade tem que se indicar quando ele é muito bem indicado, considerar diversos fatores que diminuam esses riscos de complicação. E ter uma equipe ali muito em sintonia ajuda muito a prevenir essas complicações. Então, aqueles anestesistas que são mais experientes, com esse perfil de paciente, que já trabalham com o profissional há mais tempo, podem utilizar ali diversos recursos para minimizar essas complicações, e, inclusive fazendo uma avaliação pré-operatória bem diferenciada para que se diminuam esses riscos. Considerações da anestesia em pediatria: as crianças não são adultos pequenos, existem muitas diferenças fisiológicas, fisiopatológicas, farmacológicas e psicológicas que requerem alterações nos procedimentos anestésicos de rotina para adultos. Eu consideraria também as diferenças anatômicas, né, que são bem evidentes em comparação com os adultos. Então, várias modificações são feitas durante esse procedimento anestésico. Então, o que é muito confortável, por exemplo, para a equipe de odontologia, é a realização pelo anestesista da intubação nasotraqueal, deixando ali a cavidade oral livre para fazer o procedimento. E a gente sabe que
Em crianças é bem mais difícil a gente conseguir fazer esse tipo de procedimento e utilizar esse recurso, e geralmente as intubações podem ser realizadas por via orotraqueal, e quando você está diante de uma cavidade oral menor, é bem mais difícil fazer os procedimentos odontológicos. As crianças podem ser muito frágeis em resposta a condições desfavoráveis, inclusive hipóxia, hipotermia ou desequilíbrio de fluidos. Vários medicamentos, especialmente vagotônicos, né, aqueles que agem no nervo vago, podem causar bradicardia acentuada em crianças, e doses convencionais que podem causar resultados adversos graves. As escolhas anestésicas podem reduzir acentuadamente o risco de mortalidade em pacientes pediátricos. Então, é muito importante ter uma equipe de sintonia, profissionais que trabalham com anestesia com esse público de paciente, para reduzir esses riscos que podem ser bastante comuns em pacientes pediátricos, já que eles são mais frágeis, são mais instáveis e podem realmente ter uma resposta bem diferente a esses efeitos adversos. A sedação intravenosa pode não ser necessariamente uma opção nas mãos, uma opção viável nas mãos do dentista que fornece a sedação e o atendimento odontológico, uma vez que a titulação da sedação intravenosa no nível de mobilidade geralmente pode levar a sobressedação, e em crianças isso pode ser ainda mais imprevisível e ainda mais significativo. Então há realmente uma dúvida muito grande do profissional, principalmente o profissional que está começando, se opta por utilizar uma sedação e realizar o procedimento anestésico, ou o procedimento odontológico, ou utilizar realmente a anestesia geral. E aí, para os profissionais mais experientes, seguramente a gente costuma dizer que em procedimentos que vão durar mais tempo, que vão gerar mais secreções, é muito mais seguro que o procedimento seja realizado realmente sob anestesia geral, porque você garante ali a via aérea. Às vezes a sedação intravenosa ou até mesmo intramuscular, ela é imprevisível, o paciente ele pode saturar durante o procedimento, e aí, havendo uma complicação e uma necessidade de uma intubação de emergência, como se tem muitos fluidos durante o procedimento odontológico, isso pode dificultar muito a intubação, e as complicações elas podem surgir. A sedação ela pode ser feita, ela deve ser feita em alguns procedimentos, principalmente procedimentos que são bem mais rápidos, procedimentos que não geram muita secreção oral. Lee e Roberts, em 2003, pesquisaram 928 centros médicos do sudeste dos Estados Unidos em relação aos riscos de mortalidade associados aos cuidados dentários sob anestesia geral no ambiente hospitalar. Eles não relataram mortes relacionadas à anestesia em crianças entre 1 e 6 anos durante 10 anos de acompanhamento desse estudo, totalizando aí 22.615 procedimentos. Então, isso reforça mais uma vez que o procedimento anestésico é um procedimento muito seguro, desde que as etapas de avaliação pré-operatória, o manejo transoperatório e o pós-operatório sejam muito bem conduzidos pela equipe. Um estudo de 20 mil casos de Cohen e Cameron em 1991 mostrou que a intubação de crianças com infecção do trato respiratório aumentou o risco de complicações nas vias aéreas, incluindo obstrução e broncoespasmo em 11 vezes. Então, essa não é a nossa realidade. Os nossos procedimentos geralmente são procedimentos eletivos, quando indicados sob anestesia geral. Então, a avaliação pré-operatória muito bem feita vai excluir a possibilidade daquele paciente estar com alguma infecção respiratória. Uma infecção respiratória, como esse estudo diz, pode aumentar muito o risco de complicação nos pacientes que precisam submeter a algum procedimento sobre anestesia geral. Aqui ele comenta sobre uma complicação que acontece muito em criança. Então, quem trabalha com pacientes com necessidades especiais e atende esse paciente sob anestesia geral, o broncoespasmo é uma complicação muito comum em crianças, e aí é muito importante que manobras sejam realizadas para evitar ou até mesmo para tratar essa condição. Considerações sobre pacientes com necessidades especiais. Em pacientes saudáveis com deficiência mental, é necessário ter atenção especial aos pacientes com limitações físicas ou fisiológicas subjacentes. A completa falta de cooperação também apresenta um risco para o paciente,
e equipe durante todo o processo de anestesia e recuperação. Então, quem trabalha com pacientes com necessidades especiais, boa parte dos pacientes que têm indicação desse procedimento sob anestesia geral são pacientes autistas, pacientes com esquizofrenia grave, paciente com uma deficiência mental não diagnosticada e que são pacientes de difícil cooperação. São pacientes muitas vezes que não cooperam, muitos não são agressivos, mas são pacientes muitas vezes grandes, muitas vezes pesados, e isso pode trazer uma dificuldade a mais de realização dos procedimentos anestésicos, desde a função do acesso para a realização da anestesia, na verdade, desde a avaliação pré-operatória. Então, são pacientes em que é difícil colher sangue, é difícil fazer um eletrocardiograma, é difícil solicitar outro exame quando é necessário. Durante o procedimento, realizar a punção venosa para a realização do procedimento são realmente etapas mais difíceis nesse tipo de paciente. E aí, quando não se faz uma avaliação pré-anestésica da forma que se deve fazer em um paciente que não é possível pela essa dificuldade de cooperação, lógico que estamos diante aí de riscos maiores durante os procedimentos sob anestesia geral. Pacientes com certas síndromes podem apresentar doença subjacente associada. Então, nenhum é mais comum ou óbvio do que pacientes com síndrome de Down, que apresentam uma grande lista de anormalidades que podem aumentar seu risco sob anestesia geral. Então, quem atende paciente com síndrome de Down sabe que esse tipo de paciente pode ter algumas complicações, entre elas as complicações cardíacas ou cardiovasculares. Então, a avaliação pré-procedimento é importantíssimo nessa situação. Embora estudos demonstrem que quanto mais profundo é o nível de anestesia, maior risco de morbidade, não está claro se a sedação intravenosa pode oferecer uma vantagem suficiente sobre a anestesia geral em pacientes com necessidades especiais. Então, é o que eu falei anteriormente. Muitas vezes o procedimento sob anestesia geral ele é muito mais seguro do que o procedimento sobre sedação, principalmente procedimentos mais longos, múltiplos procedimentos numa mesma sessão, que é a nossa realidade. Se o paciente vai submeter a anestesia geral, a ideia e o ideal é que se façam todos os procedimentos em uma única sessão. Então, geralmente são procedimentos demorados e aí, sobre sedação, isso poderia trazer riscos maiores do que sobre anestesia geral. Então, esse estudo mostra que não há nenhuma vantagem, por exemplo, nesse público ao realizar uma sedação, por exemplo, que seria uma anestesia menos profunda do que a anestesia geral. Considerações sobre anestesia em pacientes com deficiência física. A extensão da incapacidade física pode afetar o nível de risco associado à anestesia geral. Então, pacientes com escoliose grave, por exemplo, ou anormalidades vertebrais podem afetar adversamente a capacidade residual funcional dos pulmões e a função respiratória. Então, além dessa incapacidade física gerar anatomicamente ali um prejuízo na função respiratória, o próprio procedimento de intubação, o próprio procedimento de acomodar o paciente na cama do centro cirúrgico, na mesa do centro cirúrgico, é muito difícil, às vezes é impossível. Já passei por situações em que o procedimento ele teve que ser suspenso porque não foi possível realizar a avaliação da via aérea, portanto, a intubação ali seria muito difícil pela posição do paciente por uma escoliose, por exemplo. Então, em alguns pacientes como esses, em que é difícil fazer os procedimentos de forma convencional, às vezes alguma modificação ela pode ser muito importante. Então, intubações ali guiadas por vídeo, muitas vezes são necessárias. Às vezes o paciente precisa fazer uma traqueostomia, por exemplo, para a realização do procedimento anestésico. São situações que são incomuns, mas que elas podem acontecer. Pacientes com paralisia cerebral, por exemplo, podem apresentar história de aspiração crônica, o que levaria a infecções pulmonares recorrentes. Então, pacientes tetraplégicos também apresentam maior risco de arritmias com succinilcolina devido à desmineralização nervosa e aumento dos níveis séricos de potássio. Então, esses são apenas alguns exemplos dos possíveis fatores de risco associados aos pacientes com deficiência física. Então, mais uma vez, muito importante, eu sei que nem sempre isso é possível, mas ter na equipe um anestesista que tenha experiência para trabalhar
com esse tipo de paciente. A obesidade mórbida também tem sido diretamente ligada ao risco aumentado de morbimortalidade sob anestesia geral. Então, Bach e Agela descreveram alguns desses riscos, que incluem redução da capacidade residual funcional dos pulmões e a função respiratória, aumento do risco de doença pulmonar restritiva, aumento do risco de aspiração, aumento do risco de overdose de drogas, efeitos anestésicos prolongados, então, e risco de doença cardiovascular. Considerações sobre anestesia para pacientes sistemicamente comprometidos. Felizmente, né, dentro da especialidade odontologia para pacientes com necessidades especiais, os pacientes que recebem mais indicação para realizar procedimentos sob anestesia geral são pacientes com algum problema neurológico. Em algumas situações, pacientes com doenças sistêmicas são indicados a anestesia geral, mas é muito mais seguro realizar esse tipo de procedimento odontológico nesses pacientes sob anestesia local. Então, se são pacientes com um bom cognitivo, pacientes cooperativos, é muito mais seguro fazer no consultório ou a nível hospitalar, mas no nível ambulatorial com anestesia local. A ASA formulou, que é a Associação Americana de Anestesiologia, uma classificação que é muito conhecida como método para avaliar o risco anestésico associado à doença sistêmica, por exemplo. Então, é uma classificação em que o paciente ele vai receber ali um código, né, como ASA 1, paciente ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 ou ASA 6, e cada categorização dessa se refere ao quadro médico do paciente. Então, o paciente com ASA 1 é um paciente normal e saudável, exemplo, um paciente apto, né, não obeso, com índice de massa corpórea ele é abaixo de 30, um paciente não fumante e um paciente que se exercita. Né, para quem trabalha com pacientes com necessidades especiais, para quem trabalha com odontologia hospitalar, não é a nossa realidade fazer procedimentos com pacientes que se caracterizam como ASA 1. Geralmente, esses pacientes estão mais associados a procedimentos da cirurgia bucomaxilo, então são pacientes sistemicamente saudáveis ali, que precisa de um procedimento mais extenso, e por isso que é indicado o procedimento sob anestesia geral, mas não é a nossa realidade. ASA 2, um paciente com doença sistêmica leve, exemplo, um paciente sem limitação funcional e uma doença bem controlada, por exemplo, hipertensão tratada, obesidade com IMC abaixo de 35, um paciente que bebe socialmente ou é fumante. Né? ASA 3, paciente com doença sistêmica grave que não apresenta risco de vida. Então, é aquele paciente com alguma limitação funcional como resultado da doença. Né? O paciente hipertenso, diabetes mal compensados, paciente com obesidade mórbida, por exemplo, com alguma insuficiência renal crônica, doença broncoespástica e etc. Paciente ASA 4 seria um paciente com doença sistêmica grave, em que tem uma ameaça realmente de vida. Então, um paciente com limitação funcional de doença grave, com risco de vida, por exemplo, paciente com DPOC, mal controlada, com angina instável, com insuficiência cardíaca congestiva assintomática, infarto do miocárdio recente. Então, muitos dos colegas que trabalham com odontologia hospitalar, com pacientes com necessidades especiais, muitas vezes atendem esse público. Então, vamos supor um hospital de cardiologia, em que tem uma equipe de odontologia que faz o preparo odontológico daqueles pacientes para fazer uma cirurgia de troca valvar, por exemplo, ou então um serviço de transplante, em que os profissionais fazem o preparo odontológico daquele paciente previamente ao transplante de órgão sólido. Então, são pacientes graves, pacientes muitas vezes ASA 4. Então, é muito mais seguro realizar esse tipo de procedimento a nível ambulatorial. ASA 2 e ASA 3 também estão dentro ali da realidade de quem trabalha com essas especialidades. O paciente ASA 5 já é um paciente moribundo, que não deve sobreviver sem a cirurgia. Não se espera que o paciente sobreviva além de 24 horas sem a cirurgia. E o ASA 6 seria um paciente com morte cerebral, cujos órgãos ali estão sendo removidos com a intenção de transplantá-los para outro paciente. Então, essa classificação é muito comum, é uma classificação que nem veio nesse artigo, mas eu achei importante trazer para vocês saberem do que se trata, porque é muito utilizado em odontologia hospitalar. Então, mais uma vez, felizmente, boa parte dos pacientes são tratados a nível ambulatorial, esses pacientes que têm doença sistêmica, para procedimentos odontológicos de rotina. Então, aquele paciente cardiopata, aquele paciente que vai fazer transplante, o paciente oncológico, ou são pacientes que a gente consegue
fazer os procedimentos sob anestesia local a nível ambulatorial. Isso traz muito mais tranquilidade para o profissional e para a equipe como um todo. Avaliação do risco. Existem vários fatores que dificultam a avaliação precisa do risco anestésico para muitas pessoas com necessidades especiais. E esse é o grande desafio. Essas incluem a avaliação do risco médico. Então, pesquisas médicas são limitadas ou inexistentes, que tornariam a avaliação do risco médico para anestesia geral muitas vezes abaixo do ideal. O comportamento não cooperativo da maior parte desses pacientes em que tem indicação de realização de procedimentos odontológicos sob anestesia geral por algum déficit cognitivo, que impossibilita muitas vezes o procedimento básico do anestesista na avaliação pré-operatória, que seria a avaliação das vias aéreas. A falta de cooperação e, em alguns casos, a falta de sistema de apoio tornam o atendimento pós-operatório mais desafiador. A avaliação do risco cirúrgico, então a falta de exames pré-cirúrgicos dificulta a compreensão da extensão e duração do tratamento e procedimentos anestésicos. Se o exame cirúrgico pré-tratamento estiver ausente, é mais provável a possibilidade de eventos adversos surpresos. Então, é uma população que é muito difícil fazer uma avaliação clínica e uma avaliação laboratorial, pelo fato de não serem cooperativas. Alguns exames que precisam ser feitos, algumas vezes são feitos com o paciente sob sedação. Então, se é necessário, por exemplo, solicitar uma tomografia computadorizada para esse paciente ele vai fazer provavelmente sob sedação essa avaliação. O acompanhamento e os cuidados pós-operatórios podem ser difíceis de alcançar. Então, isso é até importante para se discutir o protocolo desse tipo de paciente. Então, no hospital que eu trabalho, por exemplo, houve uma discussão muito grande com a CCH sobre utilizar ou não antibióticos nesse público de pacientes após os procedimentos odontológicos sob anestesia geral. O perfil de paciente que a gente atende lá no hospital público, pacientes com necessidades especiais, são pacientes carentes que geralmente chegam ao serviço com necessidade de procedimentos odontológicos extensos, inclusive cirúrgicos. Então, num paciente sadio, por exemplo, que precisaria desses procedimentos, há uma tendência de não se usar antibiótico para prevenir infecções pós-operatórias, mas que nesse público já é uma realidade totalmente diferente, já que não se tem um acompanhamento pós-operatório ali ideal, um paciente que muitas vezes a realização da higiene oral pelos familiares é muito difícil, então o paciente mais suscetível à infecção. Então até isso é importante considerar durante o estabelecimento de protocolos para o atendimento desse público. Problemas de acesso ao serviço, então embora o acesso aos cuidados não seja considerada um fator de risco primário, é importante reconhecer que em um sistema de prestação de cuidados da saúde sobrecarregado, pode se tornar um grande desafio nos cuidados hospitalares. Então, tais desafios podem se tornar um impedimento ou um obstáculo ao acesso oportuno ao atendimento de pacientes com necessidades especiais. Então, no hospital público que eu trabalho, em que você tem procedimentos eletivos agendados para as diferentes especialidades e a odontologia para pacientes com necessidades especiais, ela tem um turno de centro cirúrgico e um turno e alguns turnos ambulatoriais e alguns turnos de centro cirúrgico para fazer o tratamento desses pacientes, é bem mais tranquilo, tanto para o atendimento de pacientes especiais quanto o desenvolvimento da odontologia hospitalar, dos pacientes internados. Já hospitais de emergência é bastante difícil. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, existe um edital, foi lançado um edital para a seleção de profissionais para trabalhar em um serviço de odontologia hospitalar de um grande hospital de emergência. Então, fique imaginando como vai ser difícil nesse hospital de emergência fazer procedimentos em pacientes que têm indicação sobre anestesia geral, já que é um hospital de emergência, que há realmente uma sobrecarga, é um hospital público em que há uma demanda muito grande de outras especialidades, como especialidades de trauma, para utilizar as salas cirúrgicas e realizar os tratamentos de emergência. Então, acho que isso foi um dado bem interessante que esse trabalho nos trouxe. Alguns desafios comuns encontrados no ambiente hospitalar são problemas de agendamento devido ao acesso limitado ao tempo das salas operatórias, incluindo a priorização do que é percebido como atendimento cirúrgico de maior urgência. Então, acontece muito isso em hospitais públicos
e hospitais de emergência, em que há uma demanda muito grande pelas salas cirúrgicas. Cancelamento de última hora de casos devido a procedimentos de emergência, isso pode acontecer em qualquer hospital, especialmente em centros médicos de atendimento terciário e centros de trauma. Custo muito alto da cirurgia no mesmo dia, no ambiente hospitalar, justamente para a cobertura do plano de saúde. E aí tem também uma discussão muito importante, que a realização de procedimentos odontológicos em anestesia geral, os planos de saúde geralmente não cobrem os custos da equipe profissional, e quando cobrem, geralmente um valor muito inferior ao que seria ali justo para os profissionais receberem, ele é um valor repassado aos profissionais. Então, é uma coisa que precisa realmente mudar, que os profissionais que trabalham nessas áreas precisam lutar para mudar essa realidade. A disponibilidade de um número suficiente de anestesiologistas, dentistas bem treinados no manejo de pacientes com necessidades especiais. Então, é muito difícil realmente se ter um anestesista experiente que trabalha com pacientes com necessidades especiais, com pacientes pediátricos. Então, é muito importante ter na sua equipe alguns profissionais que sempre estão com você, e eles vão adquirindo também experiências com o tempo, vão se tornar experientes e vão conduzir as situações e diminuir os riscos de efeitos adversos. Então, na primeira frase da introdução, o autor trouxe que a anestesia geral é um procedimento seguro, e realmente é. Então, há mais de 5 anos que eu estou nessa área, trabalhando com pacientes com necessidades especiais em um hospital terciário que faz esse tipo de procedimento sob anestesia geral, e sinceramente não tive nenhum óbito em nenhum paciente que a gente fez atendimento, a gente não teve nenhum efeito adverso grave, e isso se dá muito pela variação pré-anestésica, pela equipe que é direcionada para o tratamento desses pacientes. Existem riscos, mas esses riscos eles podem ser imensamente reduzidos com uma boa avaliação pré-operatória e uma boa avaliação transoperatória e pós-operatória. Então, como considerações finais, são necessários mais estudos para atender às necessidades especiais da população em particular. Aqui em Fortaleza, a gente tem, de certa forma, uma vantagem, que a gente tem 2 serviços aqui que atendem esse público de pacientes, né, da rede SUS, e a gente sabe que em algumas cidades, em alguns estados, não há nenhum serviço que realize esse tipo de procedimento sob anestesia geral em pacientes com necessidades especiais. Então, aí é outro desafio que precisa ser vencido por nós, profissionais que trabalhamos nessa área. Os estudos devem avaliar o risco-benefício para a nossa população com necessidades especiais, bem como estratificá-la a fim de auxiliar os prestadores de cuidados na tomada de decisões e no compartilhamento dessas preocupações de risco com pacientes, cuidadores e responsáveis. Bom, meus amigos, então espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se você gostou, faça um comentário, deixe a sua curtida. Se você ficou com alguma dúvida e quer fazer alguma pergunta, também pode fazer a pergunta aí nas redes sociais, no YouTube, que eu terei o grande prazer e o maior prazer em responder a sua dúvida, tá bom? Até a próxima videoaula e um grande abraço. Tchau, tchau.